Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos fala é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência e revelação da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo Coríntios 12, versículos 1 a 2. Estando eu em oração, quando tive esta experiência, e o Senhor Deus disse: Você verá o que acontece quando o cristão recebe novos níveis de unção no mundo espiritual, e como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Então os meus olhos espirituais se abriram, e vi um cristão, e este cristão começou a brilhar. Uma luz envolveu todo o seu corpo do alto da cabeça à planta dos pés, e dessa luz saíam faíscas como se fossem eletricidade. E este é o primeiro nível da unção. Mas lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Isaías 10 versículo 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o Senhor Deus disse: Continue olhando. Então observei que o cristão começou a se encurvar. Ele parecia estar cansado. E Deus disse: Ele está sendo provado e testado, e se ele aguentar todo o processo sem murmurar, ele receberá uma nova unção. Então aquele cristão ficou bem encurvado como se carregasse um peso nas costas. Mas de repente, uma luz saiu de dentro dele e explodiu à sua volta como fogos de artifício quando explodem no ar. Então a postura dele ficou reta novamente, e vi que ele ficou mais forte no mundo espiritual, e um fogo azul o revestiu por inteiro, e o cristão parecia uma tocha humana, e ele passou para o segundo nível da unção. Salmos 104 versículo 4. Faz dos teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. E o Senhor Deus disse: Continue olhando. Então olhei, e vi que o cristão começou a se encurvar novamente, só que agora bem mais devagar. E Deus disse: Ele está sendo testado e lapidado, assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será, e a cada teste que ele passa, ele cresce espiritualmente até ao ponto que uma nova unção será derramada sobre ele. Salmos 66, versículo 10 a 11 diz: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Então o cristão ficou todo curvado por causa do peso das lutas e provações, e dessa vez permaneceu mais tempo assim. E aconteceu que aquela chama de fogo azul em volta do seu corpo aumentou grandemente, e de repente, o cristão recebeu uma nova unção. Ele não parecia mais uma tocha humana, mas sim uma grande fogueira no mundo espiritual, e a luz que emanava dele iluminava quilômetros, e o seu cabelo ficou branco, e o fogo azul que estava sobre ele ficou branco também. Este é o terceiro nível da unção. Apocalipse 1, versículos 14 a 15 fala sobre Jesus dizendo: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o Senhor Deus disse: E é assim que Satanás e os demônios enxergam o cristão no mundo espiritual. Os demônios veem de longe um cristão que é ungido, pois o fogo do Espírito Santo está sobre o cristão verdadeiro, mas são poucos os cristãos que conseguem chegar nesses níveis. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que existe o mundo espiritual, onde lutamos constantemente contra os poderes espirituais da maldade. Efésios 6:12. O nosso adversário é o próprio Satanás e seus súditos. É por isso que Satanás tem usado várias ferramentas para impedir que o cristão seja ungido. Um cristão ungido e cheio do Espírito Santo é uma ameaça para o inferno, mas Deus sempre levantará homens e mulheres que tenham coragem para fazerem a diferença na terra, realizando a vontade de Deus e impactando o mundo espiritual e todos à sua volta. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14 versículo 12.
Eu estava orando de joelhos quando voltei dessa experiência que estou relatando, mas a presença de Deus estava tão forte sobre mim, que eu não conseguia me levantar. Tive que esperar alguns minutos para poder me movimentar. Foi simplesmente maravilhoso, espetacular, lindo, puro, e é até difícil de descrever em palavras humanas algo tão poderoso como a unção. Uma observação: eu vi somente 3 níveis da unção, pode ser que sejam mais, mas o Senhor Deus só me mostrou 3. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11 versículo 25. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Não existe transferência de unção, não existe. A unção é individual, assim como a salvação. A unção que vem de Deus, ela só vem através de uma vida de renúncia, de intimidade com o Espírito Santo, de obediência, santificação, oração e jejum. Se não houver isso, tenha cuidado e discernimento, pois não será uma unção do Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. E termino dizendo: no mundo espiritual, não podemos perder a nossa identidade. A palavra de Deus diz que somos separados. João 15 versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso que em Gálatas 2 versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em 2 Coríntios 3 versículo 3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 versículo 9. Deus abençoe. Shalom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência da parte de Deus. Na primeira parte do primeiro vídeo, compartilhei os níveis da unção 1, 2 e 3 no mundo espiritual, e agora estarei compartilhando os outros níveis de unção 4, 5, 6 e 7. Ao todo são 7 níveis da unção que o Senhor Deus me revelou. No primeiro vídeo, relatei como o cristão passa pelos níveis espirituais, e como a aparência dele fica no mundo espiritual após subir os níveis da unção, e como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Já os próximos níveis que estarei relatando são totalmente diferentes. Os 3 primeiros níveis espirituais, acontece com a unção do Espírito Santo. Já os próximos níveis espirituais, acontece com a real presença da pessoa do Espírito Santo. Então, terminado alguns períodos de jejuns consecutivos, e estando eu em oração, o Senhor Deus começou a me revelar os níveis da unção. Então senti a presença do Senhor Deus de uma maneira muito poderosa, e então ele começou a falar comigo sobre os níveis da unção. E a cada nível que o Senhor Deus ia me revelando, sentia como se meu corpo fosse perdendo as forças devido ao poder das suas palavras. E quando chegou no 7º nível, eu já estava no chão sem forças, pois a presença do Senhor Deus era tão forte, tão poderosa, tão impactante que levei vários minutos para me recuperar dessa experiência gloriosa. E para cada nível da unção, o Senhor Deus também me mostrou pessoas da Bíblia que passaram por esses níveis espirituais. E agora estarei relatando tudo isso para vocês. Antes, uma observação: em cada nível da unção, me foi revelado que existem 10 degraus espirituais que o cristão precisa subir para poder mudar de nível. Ou seja, são 7 níveis com 70 degraus espirituais.
E em cada nível, o Senhor Deus vai te provar e te testar emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, mas porém persevere e aguente firme, não desista, não murmure, apenas confie totalmente em Deus, porque o Senhor Deus só vai confiar a você a unção, quando Ele puder confiar em você. O quarto nível da unção. No quarto nível, as manifestações dos dons espirituais ficam mais fortes. Os dons espirituais são bênçãos e habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo, e neste quarto nível, foi-me revelado também que existem 10 anéis espirituais que o cristão pode receber. Citarei o nome de apenas 2 desses anéis. O primeiro anel é o anel da autoridade espiritual. O segundo anel é o anel de mistérios espirituais. Lembrando que a Bíblia nos diz que Cristo adorna sua noiva, e o significado de adorno no hebraico é honrar. Mas porém, o apóstolo Pedro adverte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, verso 3 a 4. Ou seja, o foco do verdadeiro cristão deve ser adornar o interior, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando e buscando ao Senhor. No quarto nível, a operação dos dons é potencializada. O apóstolo Paulo conhecia muito bem os dons espirituais, tanto que ele deixou registrado em suas cartas, e como o apóstolo Paulo disse: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas porém de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4 a 5. Paulo ousadamente viajou por diversas nações pagãs levando o evangelho de Cristo, realizando curas e milagres, expulsando demônios e ganhando almas para o Senhor. E o Senhor Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, versículo 11 a 12. O quinto nível da unção, a palavra falada. Neste nível, a palavra falada do verdadeiro cristão terá muito poder no mundo espiritual e também no mundo físico. Um exemplo na Bíblia é o do profeta Elias. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17 versículo 1. Então, foi segundo a palavra de Elias que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Em 2 Reis 1 versículo 12 tem outro exemplo. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Ou seja, neste nível a palavra terá poder para agir sobre os elementos como água e fogo. Elias pediu que o fogo caísse, e o Senhor Deus fez cair. Elias disse: segundo minha palavra não chove mais, e não choveu. O que Elias falava, o Senhor Deus assinava embaixo. Neste nível, as palavras têm muito poder, e lembre-se de que por sua palavra, Deus criou tudo o que existe, e suas palavras sempre se cumprem. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11 versículo 3. Mas porém, é preciso ter cuidado, pois as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. A palavra só poderá ser bênção, se estiver com o coração no lugar certo, ou seja, para abençoar a vida de alguém, o coração tem que estar centrado e focado em Cristo. Sexto nível da unção, e o nível dos sinais de maravilhas. A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias além do poder humano. Esse nível altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis. A operação de maravilhas provoca o desprendimento da energia divina, a fim de operar grandes mudanças na ordem natural das coisas, pois isto é uma manifestação do poder sobrenatural no reino natural.
Isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres operados pelo poder do Espírito Santo. Moisés, a mando de Deus, fez sinais milagrosos para mostrar a Faraó a fim de que o líder egípcio libertasse o povo. Os sinais e maravilhas confirmaram a mensagem de Deus ao Faraó e aos egípcios, para que soubessem que Moisés tinha sido enviado por Deus. E em Êxodo 33 versículo 11 parte A diz, que o Senhor Deus falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Este é o 6º nível da unção. Moisés esteve neste nível, e ele pediu para ver o Criador do Universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a resposta de Deus foi, Êxodo 33, versículo 22 a 23, o Senhor Deus disse, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O 7º nível da unção, e o nível da intimidade profunda com o Senhor Deus, é quando o cristão vive exclusivamente para Deus, e vive somente para agradar a Deus. E então o Senhor Deus me revelou os níveis da unção que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra como homem, do seu nascimento, até ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão e receber o Espírito Santo. Ele alcançou o 6º nível da unção. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites e estando em oração, ele passa para o 7º nível da unção, e então começa o seu ministério. E durante todo o seu ministério, Jesus operou no 7º nível da unção. E lembrando que nenhuma outra pessoa na Bíblia teve tantos milagres em seu ministério quanto Jesus, mas porém, nem todos os milagres de Jesus foram registrados na Bíblia. O Evangelho de João explica que seria impossível registrar todas as obras realizadas por Jesus. João 21 versículo 25 diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a natureza como, Jesus acalma a tempestade, Jesus anda sobre as águas, a multiplicação de pães e peixes, a figueira que secou. Mateus 21 versículo 21, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre as doenças como, a cura dos 10 leprosos, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura do homem com a mão mirrada, a cura de um cego de nascença. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a morte como, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, entre tantos outros milagres. E Jesus também mostrou que sabia o que estava dentro do coração de cada pessoa, e fez profecias sobre o futuro. Mas vale lembrar que o apóstolo Paulo deixa bem claro em sua carta aos Filipenses, dizendo que Jesus foi obediente ao Pai, ao ponto de entregar a sua própria vida em nosso favor, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 a 8, e termino dizendo, que esses são os 7 níveis da unção, e vale lembrar que o número 7, é o número da perfeição de Deus, pois Deus criou o mundo em 7 dias. Ao todo, o número 7 é usado na Bíblia mais de 700 vezes. O 7 é o número da transformação, e é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus. A 7ª unção na Bíblia, é uma mistura também dos 7 óleos bíblicos, mirra, nardo, bálsamo, aloes, rosa, acácia e canela. Significa o derramar do Espírito Santo em nossas vidas, e o agir de Deus a nosso favor através da comunhão, da oração, do jejum e da obediência. E se porém você se acha incapaz, saiba que a unção vai te capacitar, pois a unção faz a diferença. Deus abençoe a todos. Shalom.